A população das favelas no Brasil cresceu 43% em 12 anos e chegou ao patamar de 16,4 milhões de pessoas. E isso segundo o censo de 2022 do IBGE. Se todas as favelas do Brasil formassem um estado, seria o terceiro mais populoso do país. Ficaria atrás só de São Paulo e Minas Gerais. Vejam, a população do estado do Rio de Janeiro é de 12,9 milhões de habitantes. Estes seriam números alarmantes, né? Não fosse a romantização das favelas por parte da mídia, políticos, artistas e empresários de vários ramos, inclusive os da fé. Todos esses grupos romantizam as favelas por interesse próprio e isso esconde uma dura realidade. Ao invés de questionar a injustiça estrutural e as condições precárias em que vivem milhões de brasileiros, esses grupos acabam disfarçando um cenário de exploração e abandono como algo autêntico e cultural. Mas, na prática, as favelas são reservatórios de mão de obra barata, onde a população trabalhadora é sistematicamente explorada, sem acesso a direitos básicos, infraestrutura ou oportunidades de mobilidade social. E a elite política tem papel central na perpetuação deste modelo. Muitos políticos enxergam as favelas como currais eleitorais, mantendo a população dessas áreas em condições de dependência, em troca de assistencialismo precário e promessas que raramente são cumpridas. Esse ciclo mantém a população desamparada e a elite política no controle, sem precisar efetivamente melhorar as condições de vida ou propor mudanças estruturais. O resultado é a continuidade de um sistema que precisa da pobreza para se manter. E isso também vale para os pastores evangélicos e suas eternas promessas de salvação, mediante, é claro, de um ungido pagamento mensal, né? Enquanto isso, a mídia vai criando a chamada cultura da favela, que é imposta como uma identidade fechada e estereotipada, afastando a população favelada de outros centros culturais de referências de desenvolvimento e autonomia. Essa cultura da favela, ao ser exaltada e valorizada em seu isolamento, tem o efeito perverso de consolidar a exclusão, criando um ciclo onde o morador da favela é incentivado a se ver como alguém cuja identidade está atrelada àquele cenário de pobreza e exclusão. E muitos artistas e intelectuais embarcam nessa narrativa superficial, ora por interesses meramente comerciais, ora por inocência, ora por preguiça de analisar o tema com profundidade. Ou incapacidade também, né? Ou seja, ao invés de enxergar as favelas como um sistema de desigualdade profunda e da ausência de políticas sociais eficazes, muitos acabam reforçando a ideia de que essa realidade precisa ser preservada como parte de uma identidade cultural genuína. Só que não é, né? E essa idealização é perigosa. Ela romantiza a falta de acesso a direitos básicos e transforma um quadro de exclusão em uma expressão cultural, deixando de lado os aspectos estruturais que levaram à perpetuação dessa pobreza. Muitos artistas e intelectuais se deixam levar por uma visão simplista ou mesmo comodista de celebrar a resiliência e a alegria do povo da favela, enquanto ignoram a exploração econômica, a violência e a precariedade que definem o cotidiano destas comunidades. Em alguns casos, essa postura até vem de um desejo genuíno de ajudar nas questões sociais, mas também acaba se tornando uma maneira muito cômoda de evitar uma reflexão mais profunda. Essa romantização permite que esses artistas continuem em suas zonas de conforto, sem questionar as estruturas que mantêm essas comunidades nesse ciclo de pobreza e vulnerabilidade. Outro fator é a própria indústria cultural, né, que frequentemente incentiva a glorificação da cultura da favela como uma mercadoria vendável, reforçando a imagem da favela como algo exótico e autêntico. Essa imagem seduz o público e é reforçada em músicas, filmes, exposições, turismo. Sim, tem gringo pagando caro para fazer tour nas favelas.
Essas manifestações exploram elementos da vida nas favelas sem questionar as razões de sua existência e as consequências para seus moradores. Assim, os intelectuais e artistas acabam por servir ao mercado, promovendo uma cultura que limita e condiciona aqueles que vivem na pobreza a se verem representados apenas por dentro destes modelos estereotipados, nunca fora dali, né? Para todo esse organismo, formado por políticos, empresários, líderes religiosos, artistas e intelectuais, não é economicamente interessante combater as condições precárias e nem as políticas econômicas e sociais que sustentam a pobreza e a desigualdade nas favelas. Essa, meus caros, é uma crítica que poucos estão dispostos a fazer. É muito mais fácil, afinal, destacar a força e a alegria da cultura da favela do que enfrentar o papel que todos têm na perpetuação desse cenário degradante. As favelas funcionam como a galinha dos ovos de ouro para toda essa galera. Por isso, tanto cuidado e esforço em mantê-las. Nós, enquanto povo, deveríamos estar com vergonha de, ainda em pleno século XXI, nos sentirmos confortáveis e até alegres em ver pessoas vivendo em condições subhumanas.